Os guerreirinhos escolhem os jogos que eles querem jogar. É impressionante. O que você espera depois de um time eliminar o maior rival numa Copa do Brasil? Você espera que o time consiga emendar uma sequência de vitórias, consiga manter o desempenho, consiga entrar nas partidas com o mesmo nível de vontade, por exemplo, consiga deixar o torcedor mais tranquilo no brasileiro. Mas não. Esses caras escolhem os jogos que eles querem jogar. E é por isso que eu falo, o problema não é só o elenco, mano. O problema não é só o elenco. Se o problema fosse só o elenco, a gente estaria cobrando ainda mais forte o Fabinho Soldado, que até agora só contratou um jogador que foi o Vitinho e que provavelmente não vai trazer mais, porque vai levar transfer ban daqui a pouco, porque eu tô gravando esse vídeo umas 11 horas. Vai levar transfer ban daqui a pouco por conta de uma dívida com o Félix Torres. Ou seja, só vai trazer um reforço que vai ser o Vitinho. Mas o problema vai além do elenco. Vai também da vontade desses jogadores. Vai deles escolhendo jogos que, como eu falei, eles querem jogar. Hoje, contra o Juventude, foi só mais um exemplo. E a imagem que eu quero deixar para vocês e que significa muito, que é muito simbólica nessa partida, é essa daqui. Essa daqui. Mais uma grande partida do nosso ídolo Ángel Romero, que muitos da torcida amam, idolatram. E beleza, tem que respeitar mesmo. É um jogador que fez muito pelo Corinthians, mas que hoje não passa um jogador que só prejudica o time, que prejudica jogo após jogo. Por exemplo, que é um número que eu já trouxe aqui em algum momento, o Corinthians não vence com o Romero em campo há mais ou menos umas 11 partidas. Quer dizer, ele entrou contra o Palmeiras, então esse número foi pro ralo. Mas exclui a partida contra o Palmeiras, em que ele entrou no segundo tempo no derby lá no Allianz. Já são 11 partidas que o Corinthians não ganha com o Romero entrando. Hoje ele entrou, quis peitar o cara do Juventude com o time perdendo e simplesmente foi expulso. Depois de, sei lá, de 2 minutos em campo, o Romero virou isso aí. Mas calma, tá? Eu não quero jogar essa derrota na conta do Romero. Essa derrota não tá na conta do Romero. Bem longe disso, tá? A derrota tá simplesmente na conta desses jogadores que simplesmente escolhem quando querem jogar bola. Rapaziada, a partida que, por exemplo, Yuri Alberto, Thales Magno e Breno Bidon fizeram hoje é algo asqueroso. É inacreditável. É inacreditável. Cara, vamos lá. O Juventude entrou com simplesmente esses nomes em campo. Juan Carneiro, que deve ser o terceiro goleiro reserva desses caras. Entrou com Marcelo Hermes, Cipriano. Cipriano, que é um zagueiro que não jogava desde o Gauchão, tá? É informação que passaram na transmissão. Esse Cipriano não jogava desde o Gauchão. Abner, Reginaldo, Jadson, Kaique, Gabriel Veron, Gabriel Talhari, Mandaca, que era do Corinthians e que saiu porque foi um jogador que foi mal aproveitado, que também é um bagre, verdade seja dita, fez um bom jogo hoje, mas não passa de um bagre esse Mandaca, e Gilberto no ataque. O Corinthians, com o Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Ranielli, Martinez, André Ramalho, Mateuzinho e Cia, conseguiu ficar na roda para esse Juventude. Juventude esse que tem a pior defesa do campeonato, tá? Tem a pior defesa do campeonato. E que o principal destaque é esse Gabriel Talhari e que vindo do banco é o Nenê, que tá em final de carreira. E que vamos lá, hein? Vamos lá. Nenê esse que conseguiu fazer essa jogada aqui. Essa jogada aqui. Olha o nível de vontade dos defensores do Corinthians, do time do Corinthians, gente. Olha esse nível de vontade, irmão. O cara toca pro Nenê, o Nenê carrega a bola pra cima do Mateuzinho, carrega, o Gustavo Henrique só cobrindo, e eles conseguiram levar um gol desse aí, do Matheus Babi, com uma jogada do Nenê em final de carreira, levando a bola e conseguindo fazer o passe ainda. Sério que vocês vão me falar que o problema é só o técnico, é só o elenco? Rapaziada, vai muito mais do que isso, velho. Vai muito mais do que isso. É o que eu falei. Esses caras, beleza, eles conquistaram o Paulista, eliminaram o rival 2 vezes esse ano, mas isso não é justificativa para os caras escolherem jogar as partidas que eles querem, mano. Até porque eles foram eliminados na pré-Libertadores esse ano e ainda caíram na fase de grupos da Sul-Americana. Ou seja, se você colocar na balança, tem mais vergonha do que conquista, pô. Ou vocês vão me falar que foi um título eliminar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil?
Porra, pelo amor de Deus, se você não conquistou a Copa do Brasil, isso aqui ainda não entra no balaio, irmão. Não entra no balaio. Ser eliminado numa pré-Libertadores e cair na fase de grupos da Sul-Americana te dá o direito de escolher o jogo que você quer jogar, te dá o direito de você entrar numa partida contra o Juventude de forma desconcentrada e patética. Porra, você vai me desculpar, irmão. Você vai me desculpar, tá ligado? E vamos lá. Vamos falar de cada jogador, tá? Bora falar de cada jogador. Breno Bidon, asqueroso. Asqueroso, velho. Rapaziada, bora lá. O Breno Bidon, tamo em agosto, tá? Tamo em agosto já. O Breno Bidon não tem mais do que 4 ou 5 partidas boas no ano. Se você me fala assim, se você me pergunta, me fala aí 3 partidas do Breno Bidon que foram boas esse ano. Eu não consigo te responder. Eu não consigo te responder, irmão. O Breno Bidon é aquele jogador que quando o Ramon Dias foi embora, ele acabou. Ele foi de vala. Não existe mais Breno Bidon. Inclusive, eu tô considerando achar normal o Corinthians vender esse moleque por 15 milhões de euros. Há 3 meses atrás, eu acharia um escândalo, um absurdo. Mas hoje, com o nível de desempenho do Bidon, eu tô começando a achar normal, justo, venderem ele por 15 milhões de euros. Inclusive, eu tô torcendo para venderem ele o quanto antes, porque o desempenho desse moleque é asqueroso. Infelizmente, o Carrijo vai ficar fora da temporada e vamos ter que suportar o Breno Bidon fazendo essa função dele. E que é ridículo. Hoje, contra o Juventude, ele foi ridículo. Foi um dos mais patéticos em campo, aliás. Então, assim, estamos em agosto e eu não sei se tem 5 partidas no ano em que o Breno Bidon foi bem, velho. É simplesmente isso. Tá ligado? Outro jogador aqui, irmão, Thales Magno. O Thales Magno, rapaziada, piada de jogador. É uma piada. Porra, vamos lá, velho. O Thales Magno, ele fez aquele gol contra o Ceará que deu uma sobrevida pra ele, que poderia dar uma confiança, que eu achei que até poderia fazer ele ganhar mais minutos em campo e poder jogar mais, ser mais decisivo, ter mais confiança, como eu falei. Mas, irmão, o Thales Magno não passa de uma piada ambulante. Ele finge ser jogador de futebol. Ele e o Romero entraram numa disputa de quem prejudica mais o ataque do Corinthians. Eles estão disputando ali pau a pau, velho. Romero e Thales Magno. Quem prejudica mais o ataque do Corinthians? O Thales Magno com os dribles sem objetivo dele, com uma lentidão do cacete e sem ser nem um pouco incisivo. Um ponta que não tem velocidade, que não é nem incisivo, contra o Romero, que é um jogador que não passa de um cara lento, que perde um caminhão de gols e que só tá jogando porque tem respeito de alguns da torcida. Porque é adorado por alguns da torcida e que já faz tempo que deu, irmão, que tem que ir embora. Esses dois disputam o quanto que eles prejudicam o time. É muito simples. O Thales Magno é uma piada de jogador. Inclusive, fica aqui mais uma coisa, tá? Com esse esquema de time contra o Bahia, o Corinthians vai ter que fazer o jogo da vida porque precisa se pontuar no Brasileiro. O Corinthians só venceu, se não me engano, um dos últimos 10 jogos do Brasileirão, só empatou ou perdeu, e contra o Bahia tem que ganhar. E eu quero que se exploda se o Bahia tá em quarto lugar, eu quero que se exploda se o Bahia tá em quarto, quinto lugar, eu não tô nem aí. Tem que ganhar dos caras na Neoquímica Arena. E outra coisa, ser Dorival, tá? Outra coisa, além de eu não me importar se o Bahia tá em quarto ou quinto lugar, desses caras têm a obrigação de pontuar no Brasileiro e ganhar do Bahia na Arena, seu Dorival, escale o Vitinho de titular na hora. Ignora Thales Magno. O Romero já é reforço porque tá expulso e não joga, tá suspenso. Beleza, escala o Vitinho. Eu não tô nem aí como tá a condição física do Vitinho, de como ele tá apto ou não, se ele pode jogar ou não, eu não tô nem aí, só escala o Vitinho e não deixa mais o torcedor ver o Thales Magno em campo, pelo amor de Jesus Cristo. Por favor, eu imploro, velho, eu imploro. O Vitinho, eu duvido que o Vitinho, numa preguiça descarada, deve ser pior do que Thales Magno ou Romero. Eu duvido. Por mim, ele já começava jogando contra o Bahia, tá? O time precisa pontuar no Brasileirão. E, de novo, esses caras escolhem os jogos que eles querem jogar. E eles não têm direito disso, mano. Porque eles só conquistaram o estadual esse ano e eliminaram o rival. Isso dá direito deles escolherem joguinhos pra jogar, ainda mais no ano em que eles caíram numa pré-Libertadores, como eu falei, e que caíram na fase de grupos da Sul-Americana. Dá direito a eles, velho. Não dá direito.
Então assim, gente, cara, até o Garro, tá? Até o Garro que, por exemplo, tá com uma nota boa aqui no SofaScore, mas não fez também um bom jogo. Quase ninguém jogou bem, velho. Quase ninguém jogou bem. Até o Mateuzinho que fez o gol também foi mal pra cacete. A zaga inteira era lenta de forma absurda. Faltava energia em todo mundo ali. Inclusive, seu Yuri Alberto. O Yuri Alberto voltou da lesão, parece que com uma doença mental, velho. Voltou a ser o Yuri Alberto de 2024. Vou ficar pegando no pé do Yuri, tá? Até porque a gente sabe como funciona a fase de centroavante e que já já ele faz um gol e deslancha. Mas, cara, nem ajudar mais fora da área ele tá ajudando direito, sabe? Só tá ajudando na pressão e quando chega uma bola nele, acontece algum lance bizarro de novo, ele não consegue finalizar. Então, assim, o Yuri voltou mal demais da lesão, velho. Voltou, parece que, como eu falei, com uma doença mental. Tá faltando ajudar até mesmo fora da área como ele fazia. Nem isso ele tá conseguindo fazer mais. E como eu falei, eu não vou ficar pegando no pé dele, porque já já ele faz um gol e deslancha. A gente sabe como funciona o Yuri, mas tá um desempenho ridículo também, tá ligado? Então esses caras precisam acordar pra vida. Acordar pra vida e saber que num clube do tamanho do Corinthians, eles não podem escolher jogos. Aonde que eles têm o direito de fazer isso, sabe? Então, cara, lastimável a partida de hoje. Uma noite, velho, desastrosa contra o Juventude, que é um dos piores times do campeonato, como eu falei, que tem a pior defesa, sabe? Ridículo, cara, ridículo. Enfim, rapaziada, é isso, tá? Os caras precisam aprender que cada jogo é importante, ainda mais agora que o Corinthians não consegue vencer no Brasileiro. Eles têm obrigação de vencer contra o Bahia, beleza? Deixa o like se vocês curtiram a análise. Comentem aqui, por favor, porque, como eu falei, é um espaço esse canal para a gente debater, para os corintianos trocarem ideia, para vocês também lançarem suas opiniões, a gente discutir. O conteúdo é formado a partir disso. Então é importante que vocês, além de se inscreverem para ajudar aqui o canal a crescer, vocês comentem também para a gente poder continuar debatendo, beleza? Tamo junto, é nóis, se inscreve aí no canal Visão Alvinegra pra gente poder crescer, estruturar ainda mais esses conteúdos pra vocês. E é nóis, vai Corinthians. E puta que pariu, né? Que elenco com má vontade do cacete, mano. Nossa senhora.